Olá, seja bem-vindo ao projeto Concursos Municipais. Eu sou Cláudia Redim, professora de legislação. Aqui no canal a gente aborda as principais leis municipais para concursos municipais. Hoje vamos tratar da Lei Orgânica do Município de Canoas. Antes da gente começar o nosso estudo, quero deixar aqui o meu Instagram, @CláudiaRedim. Lá você encontra material de estudo, muitas dicas e alguns assuntos relacionados à sua forma, sua organização, o seu planejamento de estudos. Por lá, pelo direct, você também pode enviar qualquer dúvida que surja ao longo dessa aula. E hoje, então, como eu já mencionei, nós vamos tratar da Lei Orgânica do Município de Canoas. E a gente começa o nosso estudo com uma contextualização constitucional. A gente sabe que a Constituição está lá no ápice do ordenamento jurídico, organizando o Estado brasileiro nos seus elementos mais sensíveis, direitos e garantias fundamentais, os poderes e suas competências, ordem social, ordem econômica, dentre outros assuntos, sistema tributário. E a Constituição Federal, ela vai, portanto, nos dar as diretrizes que serão observadas tanto pela Constituição Estadual, que vai organizar a estrutura dos estados, e a Lei Orgânica, que vai organizar a sistemática dos municípios. Eu sempre costumo dizer aqui no canal, nas aulas, que a Constituição está para o Estado brasileiro como as leis orgânicas estão para os municípios, porque elas vão organizar o município nos seus elementos mais importantes, mais sensíveis à administração pública municipal e portanto, vão guardar uma simetria com os dispositivos da Constituição Estadual e da Constituição Federal. Não raro, no texto das leis orgânicas, a gente encontra algumas reproduções de comandos presentes, tanto na Constituição Estadual quanto na Constituição Federal. E a Constituição, lá no artigo 18, já vai nos dizer que os municípios, eles estão, então, compreendidos na organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, que compreenderá União, estados, Distrito Federal e municípios. E eu preciso chamar a sua atenção que entes federativos são dotados de autonomia. Muito cuidado, porque nas provas de concurso público, o examinador costuma substituir a autonomia por soberania. Quem possui soberania é a República Federativa do Brasil. Quando eu falo em entes federativos, estados, Distrito Federal e municípios, eu falo em autonomia. Estes entes são dotados de autonomia. Lá no a partir do artigo 29, a Constituição então se volta para tratar dos aspectos dos municípios. E lá no artigo 29, ela já inicia nos dizendo que o município vai se organizar a partir da sua lei orgânica, que terá um processo de elaboração diferenciado, dada a sua importância. A lei orgânica será votada em 2 turnos, com intervalo mínimo de 10 dias e aprovada por um quórum diferenciado de 2/3 da Câmara Municipal. E olha o detalhe, quem promulga a lei orgânica não é o prefeito, é a própria Câmara Municipal, atendidos os princípios, e aí o que eu falava no nosso primeiro slide, atendidos, observados os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual. E aí você pode me perguntar, mas o que quer dizer o município possuir autonomia? A gente pode desdobrar a autonomia em auto-organização, autogoverno, auto-organização e autolegislação. No momento em que eu afirmo, a partir da Constituição, que os municípios são dotados de autonomia, isso quer dizer que o município possui o poder de auto-organizar-se
e a lei orgânica vai fazer este papel. Eleger o chefe do Poder Executivo, prefeito, os titulares do Poder Legislativo, vereadores, e competências de autoadministração e autolegislação. E a Constituição utiliza uma competência para legislar quanto aos interesses. Esse slide sintetiza muito bem tudo que nós falamos até aqui. A Lei Orgânica Municipal, lei mais importante para o município, organiza a administração pública municipal e os poderes do município. Legislativo, exercido pela Câmara, pelos vereadores, e o executivo, chefiado pelo prefeito, auxiliado pelo vice-prefeito e secretários municipais. Muito cuidado! Outra pegadinha que a gente percebe muito em provas de concurso é que o examinador insere o poder judiciário como poder municipal, que é completamente equivocado. O fato do município ser sede de comarca ou possuir fórum não tem nada a ver com afirmar que o poder judiciário é um dos poderes do município. O poder judiciário, ele está previsto na Constituição nos níveis estadual e federal. Logo, é um equívoco afirmar que o poder judiciário é um dos poderes do município. São poderes do município legislativo, exercido pelos vereadores, e o executivo, chefiado pelo prefeito, auxiliado pelo vice e secretários. O município, portanto, é uma pessoa jurídica de direito público interno, e essa classificação ela é importante porque ela pode vir na tua prova. O município é ente federativo, pessoa política, pessoa jurídica de direito público interno, dotado de autonomia, como nós vimos no artigo 18 da Constituição Federal. E vamos para o texto da Lei Orgânica, e já no artigo 2º, a Lei Orgânica vai nos dizer que todo poder, ele é naturalmente privativo do povo, que o exercerá direta e indiretamente por representantes eleitos. E aí a gente percebe que o artigo 2º vai ter uma relação com o artigo 14 da Constituição. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com o valor igual para todos e pelos seguintes instrumentos de participação. O plebiscito, que consiste numa convocação antes da criação de norma, ato legislativo ou administrativo, e aí lembra do plebiscito parlamentarismo presidencialismo. O referendo, convocado após a edição da norma para que o povo, a população, possa ratificar ou não determinado texto de lei, determinado artigo, como aconteceu com o Estatuto do Desarmamento, e a iniciativa popular no processo legislativo. E aí eu preciso diferenciar com você a iniciativa popular exercida no âmbito municipal e a exercida nos termos previstos na Constituição Federal. Quando eu falo em iniciativa popular no âmbito municipal, eu estou falando na manifestação de, no mínimo, 5% do eleitorado do município. E cuidado, quando eu falo eleitorado, eu não estou falando em habitante, eu não estou falando em munícipe, eu estou falando em eleitor, uma pessoa qualificada perante a justiça eleitoral, perante a justiça eleitoral. 5% do município. O que o examinador costuma fazer? Tentar te confundir, que vai tratar da iniciativa popular em âmbito nacional e que, diferente do âmbito municipal, vai exigir manifestação de 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Então, veja, é bem diferente.
No âmbito municipal, 5% do eleitorado do município, no âmbito nacional, 1% do eleitorado do município, iniciativa de projeto de lei que será apresentado na Câmara dos Deputados. Então, pega esse quadro, transpõe para o teu material de estudo para ficar bem diferenciado a iniciativa popular no âmbito municipal e em termos nacionais. O município de Canoas possui como símbolos os estabelecidos em lei. E por que eu trouxe esse detalhe aqui na aula? Primeiro, porque a maioria das leis orgânicas dos municípios costumam discriminar os símbolos dos municípios. Brasão, bandeira, hino. Veja que o município de Canoas se limita a dizer que serão símbolos do município os estabelecidos em lei. E mais, embora seja uma questão singela, que não apresenta complexidade, esse tipo de informação costuma vir na tua prova, não questionado diretamente, mas inserido em alguma questão que pede do candidato para indicar as alternativas corretas ou incorretas. Então, merece a nossa atenção e memorização. Sem dúvida alguma, se você me perguntasse qual o assunto mais importante dentro da lei orgânica, eu te diria que são os artigos que tratam das competências. E aí a gente sabe que nós temos várias competências previstas nas leis orgânicas. E aqui eu destaco 3 competências. A competência que decorre da autonomia municipal, a competência concorrente e a competência tributária. Esses artigos 8º, 10º e 129 precisa ser muito bem estudado por você. Tem que estar no topo aí dos artigos mais importantes da lei orgânica e no seu material de revisão, porque não há estudo eficiente sem você revisar. E aqui em outros vídeos aqui no canal eu explico inclusive os efeitos da curva do esquecimento, que é um experimento feito por um psicólogo alemão que nos diz que após o contato que nós temos com a matéria, o nosso poder de retenção do conhecimento com o decurso do tempo vai reduzindo e por isso as revisões são um instrumento eficiente para fazer com que o conhecimento ele seja integrado na sua memória a longo prazo. Então, as revisões elas são imprescindíveis. Quando eu falo em competência decorrente da autonomia do município, eu estou falando de uma competência relacionada ao poder de polícia do município. E aí, para você entender e visualizar o que eu estou falando, eu resgatei o conceito de poder de polícia, que está lá no Código Tributário Nacional, no artigo 78, que vai nos dizer que o exercício do poder de polícia corresponde à atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato com um único propósito: concretizar o interesse público sobre os interesses individuais. É isso. O interesse público da coletividade, dos munícipes, deve se sobrepor aos interesses individuais, às minhas conveniências individuais. Então, quando eu falo de competência municipal decorrente da autonomia, eu estou me referindo ao exercício do poder de polícia. E aí, quando a gente lê aqui no conceito que o poder de polícia estará relacionado à regulação da prática de ato ou abstenção de fato, relativo à segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina da produção e do mercado, atividades econômicas, tranquilidade pública, respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos, a gente consegue visualizar isso muito bem quando a gente lê os artigos que tratam da competência municipal decorrente da sua autonomia. E vejam que também estão relacionados
aqueles 3 pontos que eu desdobrei a autonomia do município. Dentro dessa competência, portanto, elaborar suas leis dentro da observância do interesse local, expedir decretos e atos relativos ao seu peculiar interesse. Por exemplo, quando a lei orgânica diz que o município vai regular a fixação de cartazes, o funcionamento de estabelecimentos, tudo isso é decorrente da autonomia, tudo isso é relacionado ao exercício do poder de polícia municipal. Ao passo que quando eu falo de competência concorrente, eu estou me referindo ao artigo 23 da Constituição, que vai tratar de competências compartilhadas entre os entes federativos, porque tratam de matérias tão sensíveis que não faria sentido que fossem de responsabilidade de um único ente, como, por exemplo, proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência, que é um tema mais atual e correto. Veja, não faria sentido somente o Estado ser responsável por isso, só o município ou só a União. Não, é uma competência compartilhada entre os entes e, portanto, denominada de competência concorrente, compartilhada entre o município, a União e o Estado. Então, quando você for ler esse artigo, você tem que visualizar isso. Eu estou tratando de interesses, eu estou tratando de matérias que não faria sentido que fossem de responsabilidade de um único ente. Dada a importância, vou dar outro exemplo. Cuidar da saúde e assistência pública é algo complexo demais para que seja de responsabilidade de um único ente político. Portanto, eu estou tratando de uma responsabilidade compartilhada. E a competência tributária, uma competência que vai refletir o disposto lá na Constituição, no artigo 156, e que vai atribuir aos municípios a competência para instituir impostos, imposto sobre propriedade territorial urbana, transmissão de bens imóveis por ato inter vivos e ainda imposto sobre serviços de qualquer natureza, taxas e contribuições de melhoria. A partir dessa competência, o município vai gerar sua receita para prestar os serviços públicos que são da sua competência. Então, voltando, artigos que tratam de competência são artigos importantíssimos. Arrisco dizer que uma questão na tua prova você terá de competência. Então, leia com atenção, faça esses esquemas e associe a essas ideias que eu acabei de te dizer, que você vê que vai ficar muito mais fácil de memorizar os incisos. O artigo 6º já trata de algo que nós contextualizamos no início da aula e é um artigo bastante cobrado, por isso que eu fiz questão de fazer uma bela contextualização para você já entrar rachando na lei orgânica. A autonomia do município se expressa pela eleição direta de vereadores que compõem o legislativo, pela eleição direta do prefeito e vice, que compõem o executivo, e pela administração própria no que respeite ao seu peculiar interesse. O município será administrado, e aí a gente também pode, de certa forma, relacionar com o 37 da Constituição, que traz princípios constitucionais que vão orientar a administração pública federal. O município será administrado com a transparência de seus atos e ações, lembrando que o poder legislativo possui a competência institucional não somente de legislar, mas de fazer o controle externo do poder executivo, com moralidade, que é um princípio constitucional que está lá no caput do 37 da Constituição, com a cooperação das associações representativas no planejamento municipal, com descentralização administrativa, algo que está relacionado com a eficiência da administração pública, para que ela descentralizada possa atingir ao maior número de munícipes atendendo aos seus interesses e direitos. É assegurado ainda ao habitante do município o direito à educação, saúde, trabalho, lazer, segurança,
previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, transporte, habitação e meio ambiente equilibrado. Veja que o parágrafo único do 7º está se referindo unicamente a direitos sociais, que estão lá na Constituição, elencados no artigo 6º. São direitos que a gente diz que são direitos prestacionais. Por quê? Vão exigir do poder público uma prestação, uma política pública para sua implementação, diferente dos direitos individuais, que por sua vez exigem uma abstenção do Estado no sentido de não interferência. Os direitos sociais, portanto, que são os relacionados no parágrafo único do artigo 7º, vão exigir do poder público um prestar, um fazer, uma atitude positiva, ou seja, política pública que garanta segurança, que tenha um planejamento na área educacional, que tenha um sistema de proteção a crianças e adolescentes, ou seja, políticas públicas direcionadas a estes direitos. Entramos no primeiro poder, o poder legislativo exercido pela Câmara de Vereadores, e um detalhe muito importante que pode estar na tua prova. A Constituição, ela, a partir lá do 29, vai tratar do município e vai, num dos seus incisos, estabelecer uma relação de proporcionalidade entre o número de vereadores e o número de habitantes no município. E para o município de Canoas, nós temos, a partir desta relação com legislatura. Quando eu falo em legislatura, eu estou me referindo ao período de 4 anos do mandato. Quando eu falo em sessão legislativa ordinária, é o funcionamento anual da Câmara, que neste caso, no caso do município de Canoas, será de 16 de fevereiro a 29 de dezembro. Ordinariamente. Por quê? Porque eu terei o recesso. E no recesso eu terei uma comissão representativa que representará o poder legislativo, podendo inclusive fazer convocações extraordinárias. No primeiro ano do mandato eu terei a posse dos vereadores, do prefeito e do vice. O mandato da mesa diretora na Câmara é de 2 anos, a mesa compõe-se de 5 vereadores dos 21 e as deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. A mesa possui como competências dirigir as reuniões e administrar a Câmara. Já falamos que o mandato é de 2 anos, a eleição é por votação nominal, por maioria absoluta de seus membros, e também, como nós já observamos, a composição da mesa diretora, 5 vereadores. Quais são as competências da Câmara? Eu terei 2 espécies de competência. Uma competência que exigirá a sanção do prefeito, ou seja, sua concordância expressa, e outra competência exclusiva. Qual a diferença entre essas 2 competências? A competência que exige a sanção do prefeito municipal, ou seja, uma competência que vai exigir uma composição entre o poder legislativo e o poder executivo, essa articulação vai se referir a matérias muito sensíveis do município e relacionadas diretamente aos interesses do município, de tal modo que vai exigir essa articulação entre o poder legislativo e o poder executivo, ou seja, os 2 poderes terão que concordar nessas matérias. Então veja que matérias importantes para o município, como por exemplo, as matérias que se referem aos tributos da competência municipal, que vão gerar receita e que vão permitir que o município preste seus serviços públicos, plano plurianual,
aquisição e alienação de bens móveis, patrimônio do município, matérias, portanto, que vão diretamente se relacionar com os interesses do município e, por isso, exigirão essa composição entre o legislativo e o executivo. Ao passo que as competências exclusivas são competências que vão se referir mais a competências internas da Câmara. Eu pergunto, qual seria o papel do prefeito na eleição da mesa ou das comissões da Câmara de Vereadores? Nenhum, é assunto interno, portanto, dispensa a sanção do prefeito. Autorizar o prefeito a se afastar do município por período superior a 15 dias, a comissão parlamentar de inquérito, vejam que são matérias internas do Poder Legislativo, relacionadas às suas competências institucionais. O processo legislativo, um tema bastante importante dentro da lei orgânica, será então composto de emendas à lei orgânica, a lei mais importante, que vai organizar o município, que poderá ser emendada por manifestação de iniciativa, de 1/3 dos vereadores ou prefeito. Então, se a tua prova perguntar quem possui legitimidade para propor emenda à lei orgânica, 1/3 dos vereadores ou prefeito. Leis ordinárias, quem possui legitimidade para propor projeto de lei ordinária, vereador, comissões da Câmara, prefeito e iniciativa popular, que já vimos será manifestada por 5% da manifestação de 5% do eleitorado do município. Decretos legislativos vão se relacionar às competências exclusivas do Poder Legislativo. Resoluções são atos normativos que vão regular matérias específicas, e leis complementares, elas vão tratar da elaboração, redação, alteração e consolidação de leis municipais, como, por exemplo, o Código Tributário Municipal. As emendas à lei orgânica, preciso destacar isso com você, dada a importância à recorrência em provas objetivas. Já vimos que quem possui legitimidade é 1/3 dos vereadores ou prefeito, ou seja, um quórum qualificado. E ela possui um procedimento diferenciado de elaboração e aprovação. Nos mesmos moldes da lei orgânica, a emenda à lei orgânica será discutida em 2 turnos, com um intervalo de 10 dias, e será considerada aprovada se obtiver em ambas as discussões, ambos os turnos, 2/3 dos votos dos membros da Câmara Municipal. Então, se eu estou emendando a lei mais importante, o processo de emenda também é diferenciado. 2 turnos, intervalo mínimo de 10 dias, aprovada em ambas as votações se obtiver o voto de 2/3 dos membros da Câmara. Iniciativa das leis municipais, vereador, comissões da Câmara, prefeito e iniciativa popular. No processo legislativo, e aí nesse quadro eu quero destacar com você o papel do veto do prefeito. O que é o veto? É a manifestação de discordância do prefeito com determinado projeto de lei. Como é que acontece este processo? Aprovado o projeto de lei pela Câmara Municipal, no prazo de 15 dias úteis, cuidado com este úteis, o prefeito poderá vetar o projeto de lei no todo ou em parte, ou por inconstitucionalidade, por considerar que o seu texto é contrário ao texto da Constituição, ou o que nós chamamos de veto inconstitucional, por inconstitucionalidade, ou o chamado veto político, que é quando o prefeito considera o conteúdo do projeto contrário ao interesse público. Se nesse prazo de 15 dias úteis, ao contrário de vetar, o prefeito silenciar, o seu silêncio
será legalmente interpretado como concordância, ou seja, sanção, e o projeto será encaminhado para o presidente da Câmara promulgá-lo. O ato de promulgação confere existência à lei. Promulgado, publicado, a publicação dá ciência à população da existência de determinada lei e, portanto, da sua exigência de observância. Se o prefeito veta por inconstitucionalidade ou veto político por considerar o contrário ao interesse público no prazo de 15 dias úteis, ele fará uma comunicação ao presidente da Câmara em 48 horas. A Câmara recebe este projeto com o veto e apreciará em 30 dias a contar do recebimento em votação única o veto, podendo rejeitá-lo pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara. Se a Câmara derruba o veto do prefeito por maioria absoluta, ele reencaminha o projeto para promulgação. E se o prefeito resiste e não promulga, quem fará esta promulgação do projeto de lei será o presidente da Câmara, também em 48 horas. Então, este é o caminho para o prefeito vetar projeto de lei e seus fundamentos e o seu trâmite junto à Câmara Municipal. Ainda dentro de um dever de transparência, o município estará obrigado anualmente, dentro de 60 dias, em sessão especial, informar por relatório os assuntos municipais, e aí a gente relaciona isso ao artigo 31 da Constituição, que prevê como competência do Poder Legislativo o exercício do controle externo do Poder Executivo com o auxílio do Tribunal de Contas. Cuidado! O que as provas costumam afirmar? Incorretamente, que cabe aos tribunais de contas exercer o controle externo do Poder Executivo. Negativo, esta competência do Poder Legislativo. O Tribunal de Contas é órgão auxiliar do Legislativo no exercício do controle externo. A Câmara ou suas comissões poderão, por terem esta competência de exercer o controle externo do Executivo, a Câmara e suas comissões, por requerimento da maioria de seus membros, poderão convocar secretários municipais, titulares de autarquias e instituições, para comparecerem à Câmara para prestarem esclarecimento sobre assunto previamente designado e expresso na convocação, tendo como consequência jurídica, em caso de não comparecimento, a configuração de crime de responsabilidade e ausência sem justificação adequada. E encerramos aqui a nossa primeira aula da Lei Orgânica do município de Canoas. Quero saber o que você achou da aula, se a aula foi útil para você. Não esqueça, você mantém uma comunicação comigo, qualquer dúvida, sugestão, lá no Instagram, @ClaudiaRedim, e eu desejo a você um ótimo estudo.